Como falar sobre sexualidade com as crianças, com os filhos, com os jovens, adolescentes, nessa questão tão difícil aí. Primeira coisa que eu preciso destacar para vocês, bastante claramente, é que hoje em dia a sexualidade ficou muito fluida. A sexualidade não é como em tempos anteriores, em tempos antigos, em que se resumia a heterossexualidade, masculinidade, feminilidade, homem e mulher. Com a evolução da revolução sexual a partir da década de 60 e 70, o que começou a acontecer é que a sexualidade tornou-se um objeto de bastante iniciativas e bastante estudos, e ela se transformou numa coisa muito fluida. A geração nossa é uma geração que vive muito fluir. Em que sentido que é esse fluir? Não há mais absolutos, não há mais verdades, tudo é muito relativo. As pessoas fazem o que elas querem fazer, como bem quiserem fazer. Não existe mais aquilo que é o certo. O que existe são pensamentos, são opiniões, são vontades diferentes das outras. Então as pessoas hoje estão vivendo numa vida, numa bolha de fluidez. As relações são fluídas, as relações são, podemos dizer assim, não tem substancialidade, não tem firmeza, não tem alicerce. Vivemos num mundo líquido, nas relações líquidas, no amor líquido e numa sexualidade também que é extremamente fluida. Por que fluida? Porque existem muitas formas de você se relacionar através do seu corpo. Não formas bíblicas como homem e como mulher. E nessa confusão de várias formas de sexualidade, de várias ideologias pertinentes às formas pelas quais as pessoas podem se relacionar, existe uma confusão mental muito grande, a começar pelas crianças. Eu atendo pacientes que têm dúvidas sobre a questão da sua sexualidade, porque dizem que ora pensam que são homens, ora pensam que são homossexuais, ora se imaginam como mulheres, e eles nem sabem definir qual é a sexualidade que eles querem aceitar ou adotar. É uma confusão mental que leva muitos a uma depressão, muitos se sentem em crise de pânico, em angústia, em ansiedade. Não é à toa que o número de pessoas que cometem suicídio diante da ideologia de gênero é muito mais forte. Na Europa temos estudos que isso multiplicou acentuadamente, porque as pessoas nessa sexualidade fluida demais não sabem nem o que querem na vida. É uma sociedade de indefinições, ninguém sabe o que quer, para onde vai, o que fazer. Tudo é muito relativo. Então, nós vivemos num mundo de fluidez, nada sólido, tudo é muito líquido, tudo se desfaz no ar, não há edificação, não há fundamento, não há estrutura. E nisso também está composta a sexualidade. Por isso que a ideologia de gênero, quando prega desde pequena para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem ser, vai trazer uma confusão mental tremenda numa criança, porque a criança não sabe ainda a definição da sua sexualidade e nem como ela vai agir com seu próprio corpo. Eu não tenho nenhuma crítica às escolhas sexuais de um adulto. Deixa eu deixar bem claro isso para você. Um adulto, um jovem, um adulto, que escolhe ter uma sexualidade homo, hétero, bi ou qualquer sexualidade que seja, é uma escolha pessoal dele ou dela. O problema é você tentar inculcar isso numa criança e trazer para a criança essa confusão mental que vai trazer sérios transtornos mentais, que é chamado na psiquiatria de disforia de gênero.
há um não contentamento com a sexualidade que lhe foi dada, masculina ou feminina, e a invenção de novas formas de gênero para que ela possa sentir-se feliz. Mas, na verdade, cada vez mais ela vai se sentindo embaraçada, infeliz, porque a sua felicidade não está na escolha do seu gênero, mas é muito mais do que isso. Então, quando um jovem, adolescente, resolve fazer uma cirurgia de mudança de sexo, na verdade ele deveria trabalhar e tratar a insatisfação que ele tem e trabalhar o que acontece dentro dele e por que ele quer mudar essa sua sexualidade. Por quê? Porque o problema não é o gênero que ele está, masculino ou feminino. Não é a questão de ele ter um pênis ou não ter um pênis, ou ter o seio ou não ter o seio. É o descontentamento que ele tem com o seu próprio corpo. Né? E quando a pessoa tem um descontentamento com o seu próprio corpo, ela pode fazer, como acontece, inúmeras cirurgias e nunca haverá um contentamento. Porque vivemos uma sociedade total do descontentamento, em todos os aspectos. Tá? Então, trabalhar a educação sexual de uma criança é trabalhar a possibilidade de ela fazer uma escolha conforme o gênero que Deus lhe deu. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre sexualidade. A afetividade tem que ser demonstrada para uma criança desde o começo. Você que é papai, que é mamãe, tem filhos pequenos, não dá para suprimir a afetividade para com seu filho e para com a sua filha. A afetividade é extremamente importante para ajudar a criança a formar o seu desenvolvimento de sexualidade. E o que eu digo de afetividade? É o toque físico, é o abraço, é o beijo, é colocar no colo, é abraçar, é beijar, é o pai pegar a menina, colocar no colo, dizer: você é meu amor, você é minha filha, filha amada, filha querida. É a mamãe abraçar o menino, é o papai abraçar o menino, a menina tocar no corpo. Nós chamamos isso de toque proprioceptor, em que vai se formando as sensações internas de carinho, de afeto, de amor, de aceitação, né? De autoestima, de valorização. Uma criança tocada, uma criança amada, uma criança que ela é valorizada e não abandonada, ela cresce com muito mais autoestima e cresce tendo um sentimento de pertencimento. Ela pertence a essa família, ela pertence a esse lar, ela pertence ao papai e à mamãe. E essa afetividade faz com que a criança cresça com muito mais segurança para a vida. Do contrário, uma criança sem afetividade cresce com muita carência afetiva. Se torna uma criança que entrega-se facilmente às relações sexuais, aos prazeres sexuais, e não entende muito bem que ela não foi muito suprida em sua infância. E ela tenta buscar na sua vida adulta, ou adolescência, ou juventude, uma espécie de provisão, de suprimento afetivo, na qual não teve muito na sua infância. Então é extremamente importante pais e mães serem afetivos com os seus filhos. Por quê? A criança vai sentindo sensação de prazer. O corpo da criança é tomado por sensações de prazer. O corpo da criança é tomado por sensações de prazer. Então, quando a criança é tocada, ela tem nas suas partes do seu corpo, na sua pele, no seu lóbulo, no seu pescoço, na sua barriga, ela tem sensações gostosas de prazer. Isso não é sexo. Isto é um desenvolvimento de sexualidade. Isto é a criança entrar em contato com o seu próprio corpo e saber que ela possui um corpo que é um corpo sexuado. Não é um corpo de sexo, é um corpo sexuado. É um corpo que possui zonas erógenas, zonas de prazer. Então a mamãe dá um beijo na criança, abraça a criança, brinca com a criança e ela vai sentindo e tendo sensações gostosas e prazerosas. Fica na mente da criança o registro de sensações boas, sensações agradáveis. É um registro psíquico, no qual Freud chamou isso de traço minêmico.
O que é um traço minêmico? São os registros das primeiras experiências de prazer que a criança vai experimentando na vida. Então, o nosso corpo é atravessado por zonas erógenas. Todo o nosso corpo é atravessado por zonas erógenas. E esse prazer nos constitui como um todo. Então, quando você come alguma coisa gostosa, o teu corpo sente um prazer. Quando você ouve uma música apreciável, o teu corpo sente um prazer. Quando você vê um doce, os teus lábios olham para aquele doce, os teus olhos, e a tua boca já enche de água. Você tem um prazer em comer. Você já ouviu falar que nós comemos pelos olhos? Então nós olhamos o alimento e aquilo enche a gente de entusiasmo, de prazer. Que delícia! É a boca sentindo esse prazer. Então nós vamos percebendo que nós temos prazer. Prazer de ler um livro, prazer de assistir um bom filme, de fazer uma bela viagem, de escutar uma boa música, de jantar com amigos, de comer um bom churrasco. E esse prazer não é pecado, isso faz parte da vida. Alguém que não sente prazer no seu próprio corpo e não consegue sentir prazer no toque, na relação com o outro, é um psicopata ou é um psicótico. É alguém que não entra em contato com o outro através da afetividade e através da empatia. Eu só posso sentir a empatia pelo outro quando o meu corpo é transformado em zonas de empatia. Eu sinto a empatia, eu olho para o outro e eu percebo que o outro sofre porque eu também sofro. Os psicóticos ou os psicopatas perversos, sociopatas, não têm isso, porque há uma carência afetiva ou há um desprezo desde a infância desse toque afetivo, do abandono afetivo que os pais e as mães causam nessa criança, tá? Um garoto, logo nos seus primeiros anos de vida, começa a ter ereções naturais. Mas como que é isso, Nilson? Um menininho tem 1 ano de idade, ou tem 6 meses de idade. Mamãe vai dar banho no menininho e ele tem o seu pênis ereto. Isso não é sexo, isso é sexualidade. Isso é a criança entrando em contato com as suas zonas eróticas. Há um prazer no pênis do menininho. Mas isso não tem noção nenhuma de que isso é uma relação sexual ou é um abuso sexual. São pulsões sexuais que a criança apresenta desde a sua infância. O que os pais precisam começar a fazer desde pequeno com os filhos? Começar a falar que o corpo da criança é um corpo que tem sensações de prazer. É a mamãe dizer para a filha que quando ela come um alimento gostoso, ela tem uma sensação gostosa, agradável. Quando ela chupa um sorvete, ela come um doce, que isso é apreciável para ela. Quando ela assiste um filme, um desenho, isso é uma coisa que lhe traz uma sensação gostosa, mostrando para a criança que o prazer não é pecado, que o prazer não é interditado, que o prazer deve ser vivenciado na hora certa, no momento oportuno. O que há de errado em tudo isso? O que há de errado é quando o papai e mamãe começam a dizer para a criança que tudo é pecado. Então o menininho já tem o pênis ereto, pequenininho, a mamãe já fala, isso é pecado, isso é maldade, o meu filho é um perverso. Não, isso é natural que a criança possa sentir isso. Porque a criança, quando ela começa a ouvir do pai e da mãe que isso é maldoso, ou que isso é pecaminoso, ela vai criando a mentalidade, introjetando a ideia de que o prazer, ou de que o sexo, ou a sexualidade é algo pervertido. E ela pode, então, crescer e desenvolver uma frigidez sexual muito forte, ou pode desenvolver um desejo sexual muito intenso. Por quê? Porque não foi bem trabalhado com a criança de ela perceber que esses estímulos do corpo dela são estímulos saudáveis, são estímulos presentes na sua própria matéria física, que isso faz parte da sua vida. Então, quando você começa a recalcar na criança e dizer que tudo é pecado, a criança faz uma leitura. Qual leitura que a criança faz? Não posso ter prazer. Não posso experimentar o prazer na vida. Amados, amadas, pais e mães, há pessoas, há homens, mulheres, cristãos, homens, mulheres, pais e mães, que acreditam que o prazer sexual é um pecado,
que não se pode ter um prazer sexual, um orgasmo sexual, como se isso fosse uma invenção do diabo. Não é verdadeiro. O prazer sexual, o toque sexual, faz parte da relação de um homem com uma mulher. E o corpo, ele é todo tomado de maneira proprioceptora de prazer. Então, quando a pele da criança é tocada, desperta nela um prazer. Há 3 formas de sentir um prazer, que é o esteroceptor, que é o que vem de fora para dentro, é o endoceptor, que vem de dentro para fora, e o proprioceptor, que é o toque. Então, quanto mais uma criança é tocada, amada, querida, abraçada, mais ela desenvolve a capacidade de consciência de que o corpo dela é um corpo erógeno, um corpo sexuado, e de que ela pode sentir prazer com seu próprio corpo, de maneiras das mais diversas possíveis, tá? Então, a criança percebe que o corpo dela é uma fonte de prazer. Sabe como acontece isso? Ela mama. Depois de ela mamar no seio materno, o que acontece? Ela fica chuchando o dedo, ela chucha o dedo do pé, ela fica mexendo na orelha da mamãe, no lóbulo da mamãe, ela fica brincando no cabelo da mamãe e do papai, ela chupa a chupeta, ela chupa a fralda. Mas por que ela faz isso? Porque é um prazer intermitente, ela continua sentindo um prazer. O prazer saiu do seio para ir para outros ingredientes do seu corpo. O chuchar o dedo na boca é um prazer. Se não fosse um prazer, ela não faria isso. Então a mamãe vai trocar a criança, ela sente prazer, dá risada quando troca a fralda, sente cosquinha. Mamãe passa o talco na criança, ela sente cosquinha, porque a manipulação do corpo infantil é uma manipulação prazerosa. É uma fase em que a criança está centrada nela mesma. Bom, por volta de 2 anos de idade, guarde bem essa data, 2 anos de idade, 2 anos de idade, ela se dá conta da existência do outro, passando a ter um interesse maior por ele e interagindo com as pessoas ao seu redor. E é por volta dos 2 anos de idade que, por exemplo, papai e mamãe não devem mais tomar banho nu com uma criança. Às vezes até antes disso, 1 ano e meio. Por quê? Porque a criança começa a captar e entender as coisas. 2 anos de idade é o tempo em que pensamento e linguagem se fundem numa coisa só. Presta atenção nisso. A criança até 2 anos de idade, ou ela fala ou ela pensa. A partir de 2 anos de idade, ela fala e pensa. Ela está comungando junto, há uma simbiose entre pensamento e linguagem. Até 2 anos é o pensamento ou a linguagem. A partir de 2 anos é o pensamento e a linguagem. E a partir dessa data, ela começa a perceber as diferenças sexuais. E são as diferenças sexuais que vão dar a estrutura psíquica da formação da sexualidade de uma criança. Escute bem isso. A sexualidade de uma criança é formada, presta atenção nisso, gente, entre 3 e 5 anos de idade. Na adolescência, ela só vai manifestar aquilo que já foi introjetado. Então, quando um adolescente decide ser heterossexual ou homossexual ou qualquer opção sexual fluida, como falei no começo, ela já introjetou esse modelo entre 3 e 5 anos de idade. É assustador, mas é verdadeiro. Aos 3 anos de idade, a criança já introjetou o pai. Se o pai não entrou na relação entre mãe e bebê até 3 anos de idade, ela vai ter sérios problemas na vida, de sexualidade, de autoridade. Pode ser uma criança frustrada, pode ser uma criança mimada, pode ser uma criança passiva demais, pacífica demais, sem iniciativa para a vida, porque o pai entra na relação mãe-bebê para desfusionar, para quebrar a fusão entre mãe e o bebê. Se o pai não entrar, a criança fica entregue ao corpo da mãe, e ela não sabe diferenciar a sua vida sexual. Escuta bem isso, quem define a sexualidade de uma criança é o pai.
Por isso que uma geração que cresce sem a paternidade é uma geração que vai ter sérios problemas de sexualidade no futuro. Porque a sexualidade, ela é formada entre 3 e 5 anos de idade. Então, por isso que a ideologia de gênero nessa fase é extremamente nociva e prejudicial. Porque vai formar uma concepção de uma criança na qual ela não está preparada para lidar isso na adolescência. E quando ela vai ficar adolescente, ela tem desejos sexuais espúrios, esquisitos, estranhos. Ela não entende por que ela tem isso, mas isso foi construído entre 3 e 5 anos de idade. Gente, vocês precisam acordar para isso. Vocês precisam acordar para isso, né? E é isso que a Ellen está falando mesmo. Perfeito, minha amiga Ellen. A mídia acaba formando uma sexualidade depravada numa criança. Por quê? Porque a mídia estimula uma formação sexual na qual a criança não está pronta para receber e para se fundamentar. Então, quem é que determina a diferença sexual na criança, biologicamente é o pai. Porque a mulher tem nós temos 23 pares de cromossomos, 22 autossômicos e um sexual. O sexual, a mulher tem o X e o X, e o homem tem o X e o Y. E é o homem que determina a diferença sexual biológica na criança. Mas não só biológica, é estrutural. Como que essa diferença sexual é estruturada? A partir da entrada do pai e da separação simbiótica da mãe com o bebê. Então, se a menina... o pai precisa se conscientizar, claro. E a mãe precisa deixar o pai entrar nessa relação. A mãe precisa dar abertura, porque na verdade, Maura Bueno, se a mãe não permitir que o pai entre, o pai não vai entrar. E se o pai não entrar, a criança fica entregue ao desejo da mãe. Ela pode tornar esquizofrênica, psicótica, ela pode tornar perversa, ela pode tornar passiva demais, pode tornar uma questão da sexualidade depravada realmente. Por quê? Porque é o pai que resgata isso. É o pai que resgata isso. Então, se o pai não entrar, não há resgate. Como é que o pai, hoje me perguntaram isso para a minha live aqui, como é que o pai, como é que uma menina está crescendo e começa a ter desejo lésbico? Como agir com essa menina? O pai tem que entrar nessa menina, tem que pegar essa menina, sair com ela, passear, conversar, colocar no colo, dizer que ela é linda, que ela é maravilhosa, dizer que ela é sua namoradinha, que a sua filha vai encontrar um marido, um homem tão lindo como ele. Esse pai vai ser o modelo para essa menina. Se o pai não for o modelo para essa menina, a imagem do pai é desfeita e a criança cresce sem a imagem do pai, está apegada à mãe, e a tendência dela se ligar a uma garota é muito forte. Quando é um menino, ele está tão apegado à mãe que ele vai arrumar outros meninos para ele se tornar como se fosse uma grande mãe desses meninos. Se torna passivo, porque ele não sabe o que é ser homem. Não sabe definir sexualidade, porque o pai não entrou. Então, quando eu digo para vocês, isso está no meu livro. Desculpe, no meu livro Resgatando a Paternidade. Quando eu digo, aqui o meu livro, Resgatando a Paternidade, editora Betel, quando eu falo para vocês isso, eu falo porque se o pai não entrar nessa relação, há um sério problema no futuro dessa criança. O pai é a lei do interdito, o pai é a lei do resgate, o pai é a lei que vai quebrar essa ligação simbiótica entre mãe e bebê, tá? Então, é a partir dos 2 anos de idade que a criança vai começar, presta atenção nisso, vai começar ter noção ou senso de diferença sexual e de volume sexual. Então, se o pai vai tomar banho com a menina, os dois nus, a menina vai começar a olhar para o pai e vai ver que ele tem um pênis,
que é diferente dela, ela vai começar a ver aquilo, e ela não sabe elaborar o que é isso. Ela não sabe dizer o que é isso. O que é esse negócio? Meu pai tem um negócio diferente de mim. Isso pode despertar nessa criança muitas coisas, porque ela não sabe elaborar, não sabe trabalhar isso. A criança precisa, a partir dessa data, dessa idade, ter a sua privacidade de aprender a tomar banho sozinho, se tocar. Quando a mãe for com a criança, ela vai vestida e ajuda a criança a completar o seu banho. Tá? Então, os órgãos sexuais passam a serviço e comparados com ela. Tá? Olha aqui, passam a ser vistos e comparados com ela. Então, o garoto tem 3 anos de idade, vai tomar banho com o pai tem um pênis diferente da criança. O moleque vai olhar para o pai e dizer, meu pai tem um pênis grande, eu tenho um pênis pequeno. E começa a sentir, às vezes, diminuído, porque o pai tem 40, 50 anos de idade, a criança tem 2, 3 anos de idade. Então, as diferenças sexuais começam a aparecer porque as meninas percebem que elas não têm o pênis, e os meninos percebem que tem um pênis e que a menina não tem um pênis. Então é essa diferença sexual que vai, presta atenção nisso, estabelecer e fundar a escolha sexual do menino e da menina. Tá? Por quê? Porque caso contrário, há uma confusão em saber o que eu sou, o que o outro é. Então o menino se apropria dizendo, sou menino, tenho um falo, tenho um pênis. E a menina diz, sou castrada, sou menina, não tenho um pênis. Somos diferentes. O menino lutará para não ser castrado, porque no seu imaginário, ele acredita que a menina tinha, mas foi castrada. E a menina vai dizer, bom, eu tinha e fui castrada, e ele pode ser castrado. A menina se sente castrada. E o garoto vai olhar para si mesmo e dizer, não posso perder o que eu tenho. E é essa diferença sexual do menino e da menina que vai constituir a sexualidade para a vida adulta. Tá? O menino e a menina começam a ter curiosidade. Por exemplo, o menino entra num elevador ou num espaço fechado e começa a contar quantos periquitos tem e quantas periquitas tem. Quantos pipis tem e quantas periquitas tem. Por quê? Porque ele já percebeu que tem homem e homem tem pênis, e que tem mulher e que mulher tem a vagina, o nome que se dá a tudo isso. Então, a partir dessa idade, a privacidade, presta atenção, a privacidade tem que ser preservada entre pais e filhos. Então, tomar banho entre pais e filhos, tomar banho nus, não é aconselhável com nenhuma idade. E mais do que isso, dar beijinho na boca de filho, de filha, também não é aconselhável. Por que isso, Nilson? Porque você está invadindo uma privacidade. Você não está ensinando a sua filha, o seu filho, a possuir o seu próprio corpo, e a ter cuidado com o seu próprio corpo, e a se resguardar no seu próprio corpo. Quanto mais for priorizado os espaços privativos entre membros da família, melhor é para a criança, menino ou para a menina. Por quê? Porque aí existe então a criação da privacidade. A menina começa a entender que ela tem que ter a sua privacidade. O garoto começa a entender que tem a sua privacidade. Como? Porque ele é possuidor do seu corpo. Então a menina vai trocar de roupa, fecha a porta do quarto. O garoto vai no banheiro, fecha a porta do quarto. Olha uma invasão horrível que os pais fazem com filhos. O menino vai tomar banho, o pai entra e vai urinar. Ou a mãe entra e vai fazer alguma coisa no banheiro. Ou a menina vai tomar banho, o pai entra e quebra essa privacidade. Não pode fazer isso. É o momento do filho estar privativo, sozinho no banheiro. E a menina também, ela tem que ter a privacidade. Tem que ter o quartinho dela, o quartinho dele. Para entender que esse é o meu mundo, é o meu espaço, é o meu local. E que eu tenho o meu mundo, como tenho o meu corpo, que é o meu corpo que é privativo. Então, educação sexual não é ensinar aos filhos sobre vida sexual. É ensinar ao filho sobre o seu corpo, sobre o domínio sobre o seu corpo, sobre o limite sobre o seu corpo, sobre as suas partes íntimas e privadas.
quem pode tocar, quem não pode tocar. A mamãe diz: filha, ninguém pode tocar na sua vagina, ou o nome que você der. É periquita, é perereca, é xerereca, seja o que for. Olha, ninguém toca na sua perereca. Se alguém quiser tocar na sua perereca, você grita, sai correndo e vem contar para a mamãe. Ninguém toca no seu peito, filha. Se alguém quiser tocar no seu peitinho, você grita, você sai correndo, você vem contar para a mamãe. Porque você está ensinando a sua filha a guardar o corpo dela. Gente, deixa eu abrir um parênteses. Estão tentando produzir no mundo esse negócio de banheiro conjugado, tá? Banheiro conjugado, em que homem e mulher podem entrar no mesmo banheiro e o travesti pode entrar no mesmo banheiro. Meus queridos, minhas queridas, se você é pai ou mãe, jamais deve permitir que o teu filho entre no banheiro e um travesti entre no banheiro. Existem vários relatos de travestis que entram e abusam sexualmente de meninos ou de meninas. O espaço é da menina ou o espaço do menino. Mas esse negócio que existe por aí dessa desconstrução da família é tentar tornar o banheiro um local único. Eu vou aqui, entrou agora há pouco aqui a minha amiga Ana Cléria, tá? Ana Cléria. Ela está aqui comigo, uma mulher de Deus. Ela vai entrar no banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí entra um travesti no banheiro para urinar. Ela dentro de um banheiro. Como que ela vai reagir? Como que vai ser? A gente acostuma. Não é acostumar. É o perigo que você corre de um abuso. E mais do que um abuso físico, é um abuso emocional. É um abuso psicológico. Não se faz isto. Por isso nós temos que lutar contra esse banheiro transgênero. Então, se querem criar um banheiro para travesti, que se crie um banheiro para homem, para mulher e um banheiro só para travesti. Mas não queira colocar uma criança num banheiro junto com travesti. Porque o perigo de uma criança ser abusada sexualmente é muito forte. Nós não podemos aceitar isso. E temos que brigar contra qualquer prefeitura, qualquer partido político, qualquer lugar, qualquer instância para dizer: meu filho não vai participar de banheiro transgênero. Por que não? Porque meu filho vai estar num banheiro masculino e minha filha vai participar de um banheiro feminino. Não aceito e não permito. Tá? Então, o que é educação sexual de uma criança? É você ensinar a criança a tomar conta, a tomar posse do seu próprio corpo. Filha, se alguém tentar tocar na sua perereca, você grita, você morde, você chuta, você sai correndo, chama o papai, chama a mamãe. Não permita isto. Você fala comigo tudo o que acontecer. E assim com o menino. Se você for a um banheiro e alguém quiser tocar no seu pingolim, no seu perereco, você grita, você corre, você chuta, você faz qualquer coisa e vem contar para o papai e para a mamãe. Porque você está ensinando a criança, não é sobre sexo. Presta atenção, gente. Nós não estamos ensinando sexo. Nós estamos ensinando sexualidade. Já expliquei no começo a diferença entre sexo. Sexo é o ato, sexo é o coito. Sexualidade é a maneira de se comportar, de estar diante da vida. Sexualidade é o corpo, é a maneira como você está, é a maneira como você se percebe, é a maneira como o teu corpo erogenamente lida com o mundo externo. É a maneira como você percebe, sente o prazer. Então, ensinar às crianças que o corpo dela tem limites. E mais, que as partes íntimas delas são privadas. Agora, se você ensina para a criança que as partes íntimas dela devem ser preservadas e guardadas, você não pode invadir a privacidade dessa criança. Então, a menininha tem 4 anos de idade, ela vai tomar banho. Papai entra e faz xixi na frente dela. Não está correto.
O menininho tem 4 anos de idade, vai tomar banho, está peladinho tomando banho. A mamãe entra e vai urinar ou tomar banho com ele. Você está quebrando a privacidade dessa criança. A menininha toma banho, vai para o seu quarto trocar. Ela tem 5 anos de idade, ela não tem peito, não tem seio. Ela está em formação. O que acontece então? Papai entra na hora em que ela vai se trocar e invade a sua privacidade. Quando você começa a invadir a privacidade do seu filho, você está dando permissão para que outros invadam essa privacidade. Uma das coisas mais ridículas que existem, olha, presta atenção nisso, das coisas mais ridículas que existem é papai e mamãe dar beijo na boca de menininho, de menininha, do filhinho, da filhinha. Papai e mamãe não beijam a boca de filhinho, de filhinha. Sabe por quê? Porque filhinho e filhinha você beija na bochecha, você beija na cabeça, você não beija na boca. Porque beijo na boca é para o marido e para a mulher. Então quando você começa um adulto beijar uma criança na boca, o que vai acontecer? Você está autenticando e autorizando a sua filha, para que qualquer um possa beijar na sua boca. Deixa eu contar para você um negócio que eu ouvi. Uma mulher divorciada, 50 anos de idade, foi num show de hip hop, num show de funk, para dançar, com uma saia extremamente curtinha, levou a filha de 4 anos de idade, e a filha de 4 anos de idade estava com a mamãe. E a mamãe dançava, ia para o chão, rolava no chão, como se fosse uma prostituta, dançando de maneira erótica, erótica demais. Agora imagina você, a menina tem 4 anos de idade, vendo a mãe com uma sainha curtinha, dançando como se fosse uma garota adolescente, todos os homens vendo quase que as partes íntimas dessa mãe. Eu pergunto, que mensagem essa criança começa a entrar na sua cabeça? Minha mãe está autorizando a fazer isso também. Porque quem autoriza os filhos a fazer isso, ou a ver pornografia, são os pais. Hoje eu recebi aqui várias pessoas me falando que o pai vê pornografia perante o filho. Como é que o pai pode impedir o filho de ver pornografia se o pai também vê pornografia? Os pais autenticam. Os pais autorizam as crianças para a prática dessas coisas todas, querido. Os filhos vão copiar os nossos modelos. Então é importante que a criança tenha privacidade e tenha espaços privativos para a intimidade. E a intimidade da criança tem que ser respeitada, tem que ser trabalhada. Tá bom? É muito importante você pensar sobre tudo isso. Então vou recapitular uma coisa importante. Sexo é diferente de sexualidade. Sexo é o ato. Sexo é o coito. Sexo é o prazer. Sexualidade é o jeito de cada um estar no mundo. De falar, de vestir, de comportar, como ele vê e enxerga o mundo. O sexo é um aspecto da sexualidade. Vou repetir. O sexo é um aspecto da sexualidade. O sexo é o ato. Mas a sexualidade é o todo. É a maneira de tocar, de olhar e assim por diante. As crianças são muito vulneráveis aos ataques sexuais e elas têm que ser conservadas, preservadas das violências e das perversões. E a melhor maneira de fazer isso é desde pequeno começar a ensinar para a criança que o corpo dela é um corpo constituído como um corpo erógeno. E não é um corpo sexo, é um corpo erógeno. Deixa eu contar algumas experiências que eu tenho em clínica. Gente, são 34 anos de atendimento à clínica, tá bom? Digo sempre isso, eu demorei para entrar no Instagram porque eu passei a vida toda atendendo, não tinha tempo para fazer Instagram. Agora que estou entrando para ensinar as pessoas um pouco das minhas experiências. A menininha tem 4 anos de idade. E ela senta no sofá, e ela começa a mexer, com a sua vagina, ela começa a passar a mão na sua vagina. Ela começa a sentir uma coisa gostosinha, uma coisa diferente, uma cosquinha. Por quê? Porque tanto a vagina
como o pênis do menino, é cheio de órgãos sensitivos e é cheio de células nervosas que trazem prazer, gente. Trazem prazer, tá? Então a criança vai sentindo uma sensação gostosa. Não é à toa que o menininho vai tomar banho e o pênis dele fica ereto. Porque a glande, a cabeça do pênis do menininho é cheio, milhares de células e terminais nervosos que vão para o cérebro numa sensação de prazer. Isso não é sexo. Isso é perceber que o corpo da criança é um corpo erógeno. O que a mamãe faz com a criança que está passando a mão na vagina, mexendo na xerequinha, passando a mão, tendo cosquinha no seu próprio corpo? É dizer, olha filha, é gostosinho, né? Você tem uma cosquinha diferente, tem um prazer. Isso é uma área do seu corpo que você até vai ter muito prazer. E é uma área que Deus deu a você para que um dia você possa casar, ter um marido e desfrutar de uma relação com o seu marido e conhecer o seu marido e desenvolver um prazer que você tem. Mas vamos deixar isso para a hora certa e vamos brincar de uma outra brincadeira. Mamãe me procurou porque tinha uma criança, a filha dela de 5 anos de idade, que pegava uma caneta e passava na sua perereca. Passava e brincava. A mamãe ficou tão preocupada com isso e falou para a filha que aquilo era pecado, aquilo era demoníaco, que isso era coisa de prostituição. A menina ficou traumatizada. Eu disse, você falou todo errado. Chama sua filha, conversa com ela e diz, filha, isto é uma área do seu corpo, como a sua boca, como o seu ouvido, como o seu pescoço, que você tem muito prazer em tudo isso. Então você está descobrindo que existem coisas no seu corpo que trazem uma alegria diferente. Isto é a sua vagina. E você tem que aprender que você tem prazer nisso e Deus, isso vai falar de Deus. E Deus preparou isso para que no tempo certo, no tempo oportuno, você possa desfrutar de uma relação com seu marido na hora certa, no momento oportuno. Você ensina para a criança que não é não e que sim é sim. E você ensina para a criança respeitar o corpo dela e não deixar com que os outros desrespeitem ao seu corpo. Você ensina para a criança o que é o toque do sim, o que é o toque do não. Então, você brinca com a criança, tá? Brinca. Ó, filhinha, aqui do peitinho seu, não pode tocar. Não deixe ninguém tocar. Não. Filhinha, aqui na sua vagina, na sua perereca, se alguém vier tocar, você diz não. Não deixa tocar também na sua vagina. Você diz o que é sim, você diz o que é não. Tá? Porque você vai ensinando a sua filha, se protegendo e ensinando a sua filha que ela tem todo um corpo erógeno. Bem, eu falei para vocês sobre a importância de você perceber e saber que a criança tem curiosidade sexual. E essa curiosidade vai aumentar na adolescência. A adolescência, gente, é a fase em que a criança ou adolescente quer experimentar aquilo que ele acha que tem que experimentar. Presta atenção nisso. O menino quer testar se funciona. E a menina quer testar se funciona. É uma curiosidade. Então você vai ter que sentar com teu filho, e não só uma vez na vida. Vai sentar com teu filho dezenas de vezes. Quando digo você pai e você mãe. Não exclua o seu marido. Os dois têm que sentar, abrir um papo, conversar e perguntar quais são as suas dúvidas sobre sexo. Vamos falar sobre sexualidade. Dizer para a menina do perigo do engravidar. Dizer para a menina que o filho não vem de uma cegonha, mas que o filho vem de uma relação de um homem com uma mulher, que uma sementinha jogada no útero materno, essa sementinha vai procriar, a mulher vai engordar, vai ser 9 meses, mostrar com desenhinhos, mostrar com videozinhos o que é uma gestação de uma criança. Você tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer, e vai fazer de uma maneira deturpada e corrompida. Então, olha, 7 dicas para você falar com seu filho sobre sexualidade. Primeiro, responda o que a criança perguntar. Nada mais além do que ela perguntar. Não queira acrescentar uma coisa que ela não sabe, tá? Você fala daquilo que é dúvida dela, você abre um diálogo, você senta com ela e você deixa ela fazer as perguntas.
falar a verdade sempre, sim, e você deixá-la fazer as perguntas. Por exemplo, mamãe e papai, de onde vem o bebê? Para com essa história de carochinha, de cegonhinha, de pombinha. Você diz, o bebê vem de uma relação de um homem e de uma mulher. Chama-se uma relação sexual. Os dois se casam, e ele e a mulher têm uma vida íntima, e ele brota ou joga no útero materno uma sementinha que vai se transformar numa criança. E para evitar que isso aconteça, deve-se usar e falar de preservativo, com certeza, e mostrar do que acontece. Não tenha medo de falar de preservativo. Responda o que a criança perguntou, segundo ela pode compreender. E assim, quando ela perguntar, você pergunta, você entendeu isso, filha? Você entendeu isso, filha? Você tem alguma pergunta para ser feita? E sempre responde à maneira e à medida da capacidade que ela tem para compreender e entender. Segunda dica para falar de sexo com o filho. Fale sobre sexo de uma maneira tranquila, sem moralismo religioso. Como assim? Sexo é pecado, sexo é do diabo, Deus odeia o sexo, quem faz sexo vai para o inferno, quem faz sexo é do diabo, quem faz sexo é filho do diabo, sexo é coisa nojenta. Não, o sexo é bom. E Deus deu o sexo para desfrutar no limite do casamento. O sexo é uma bênção de Deus. Deus não criou tudo e falou assim para o diabo, vem aqui e cria o sexo, porque o sexo é horrível. Não. Deus criou com a finalidade, duas finalidades, prazer e procriação. Você fala de sexo de uma maneira tranquila, que é uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação afetiva, uma relação espiritual, uma relação física, que não é só uma relação física, é uma relação que envolve mais tudo isso. Terceira dica importante para falar de sexo com seu filho. Fale de forma direta e franca. Sempre de acordo com a idade do seu filho e da sua filha. Não vai tentar falar de sexo com uma criança de 5, de 6, de 7 anos de idade, como se fosse para um adulto. Você vai falar de sexo com seu filho de acordo com a idade que ele tem a capacidade de aprender. O que acontece muito para a criança aprender é através do lúdico. A brincadeira faz com que a criança aprenda, porque a criança ainda está no processo do concreto e do abstrato. É só você ler um pouco de Piaget. O concreto é abstrato. Então a criança aprende muito no brincar, né? Então você pega, por exemplo, lá a família bonitinha, os fantoches, e você pega a família, papai, mamãe, menininho, menininha, e a criança vai começar a introjetar o modelo de família. Então você vai falar o que é uma relação sexual, vai dizer que são dois corpos que se encontram, duas almas que se unem, que é muito mais do que um prazer físico, mas é uma unidade de espírito, uma unidade de alma, que a menina deve entregar o seu corpo para o seu namorado no dia certo, na hora certa, no seu casamento, que deveria preservar-se para o casamento, para o matrimônio. Você dizer, eu gostaria muito que você casasse de maneira virgem, como também o seu namorado, o seu marido, tá? É importante também, como alguém colocou aqui, o pai tem que falar com o menino, chegar ao menino, conversar com o menino, dizer para ele o que acontece, dizer para ele o que é sexualidade, dizer para ele o que é puberdade, dizer para ele o que é ejaculação, porque o adolescente começa a masturbar e ele começa a ter ejaculação. Ele vai perceber que ele tem ejaculação e que alguma coisa mudou no seu corpo. O pai tem que falar, isto que sai do seu pênis é alguma coisa que vai gerar um filho. Aí estão os espermatozoides. Isso gera filho. Você tem que sentar e conversar. A mamãe tem que sentar com a filha e dizer, filhinha, não deixa com que ninguém toque no seu corpo. Se você for namorar alguém quiser tocar no seu corpo, você diz, não, eu só quero ser tocada no ato do casamento. Ah, mas isso é puritanismo, mas isso é coisa do passado. Irmãos, gente, quanta menina já foi, transou com tanto rapaz, já foi tão passada por tanto rapaz, e não tem mais nem um pingo de hombridade, ou às vezes não quer nem se casar mais, porque já passou por muitas mãos. Todo rapaz gostaria de casar com uma menina que fosse virgem, que se preservasse, que esperasse o tempo certo do amor. O amor é um tempo certo. E a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. E você vai ensinar, segundo Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas.
Você vai ensinar o teu filho, a tua filha, sobre o tempo certo para o amor. Há um tempo certo para o amor, há um tempo certo para o sexo. Você vai ensinar, instruir, dirigir. Então responda de maneira direta, franca, sem rodeios, sem rodeios. Quarto ponto para você falar sobre sexualidade com seus filhos. Nunca fale da sua intimidade para o seu filho. Gente, isso é um terror. Terror. Tem muitos pais e muitas mães que chegam e contam da sua intimidade para o seu filho. Gente, isso é terrível. A intimidade do casal jamais deve ser contada nem para sua melhor amiga, nem para o seu melhor amigo. Você não faz propaganda do seu marido e não faz propaganda da sua mulher. Às vezes a mulher fala assim, teu marido é bom de cama, você fala assim, é ótimo, ele deita e dorme. Ele deita e dorme. Porque quando você faz propaganda do seu marido, você desperta na outra o interesse dela pelo seu marido. Ou quando você faz uma propaganda da sua mulher para o seu amigo, você está despertando o seu amigo o interesse pela sua mulher. Não se faz propaganda de sexo. Não se faz propaganda de intimidade. Se alguém perguntar, o que vocês fazem na hora do vamos ver? Não fazemos nada, isso é coisa nossa. Você não permite isso. Como você não permite com que pessoas entrem em sua casa e deitem e durmam na sua cama e se esfreguem na sua cama? É a sua intimidade. Intimidade não deve ser compartilhada. Intimidade não deve ser revelada. Então, eu conheço muita mãe que ficava contando para a filha assim, seu pai essa noite quis transar comigo. Que nojo que eu tenho do seu pai. O que a menina vai começar a pensar? Relação sexual é um nojo. Homem é um nojo. É um passo para ela buscar o lesbianismo. Atendi uma moça na clínica que a mãe me mandou para atendimento porque ela dizia, minha filha é lésbica. E eu quero que você atenda a minha filha. Então eu atendi a mulher um dia, o marido outro dia, atendi a filha outro dia. Quando a filha chegou e me contou e falou assim, sabe por que eu sou lésbica? Porque a vida inteira minha mãe só contava a intimidade sexual com meu pai, dizia tudo que ela fazia com meu pai e do nojo que ela tinha pela relação sexual do meu pai. Ela me passou a ideia de que a relação com o homem e a relação sexual com o homem é uma coisa nojenta. Então eu tenho paura, eu tenho aversão de homens. Então hoje eu vivo com uma moça. Por quê? Porque eu não suporto homem chegar perto de mim. Eu tenho horror ao homem. Mas quem que implantou esse horror ao homem? Foi a mãe. Não se fala da intimidade, tá? Seu filho não é seu confidente. Seu filho é seu filho, tá? Muito importante você pensar sobre isso. Outra coisa importante, pais. Não tenham relações sexuais no quarto com os filhos. Aqui a Tina, minha vizinha. Oi, pastor, boa noite. Acabo de entrar, então não sei se vou ser repetitiva. Gostaria de considerar que antes de falar sobre sexo exatamente, uma criança precisa se amar. Isso mesmo, Tina. Falei no começo isso. O amor próprio. Quando você se ama, você não se entrega a qualquer pessoa, a qualquer bandido, a qualquer relação promíscua. Você não vive buscando o amor sexual nos outros. Uma criança amada, querida, abandonada, abraçada, ela não vai ficar mendigando o amor na relação com outros homens. Eu conheço muita moça sem pais, sem paternidade, que tem uma carência afetiva enorme e fica se entregando sexualmente para qualquer homem. Eu me lembro de um caso que atendi, que a moça era assim tão vulgar na relação sexual, que um dia ela estava andando na rua, um cara parou um carro e fez uma aposta com outro amigo dele. Eu vou apostar R$100 que eu vou parar na rua, pegar essa menina e eu vou transar com ela dentro do carro. E ele apostou com esse amigo dele, e o amigo dele fez a aposta e ele ganhou. Ele parou na rua, chamou a menina, transou com ela no carro e disse, ganhei a aposta. Sabe por quê? A carência afetiva leva a mulher a se entregar facilmente a qualquer tipo de relação.
fica mal falada, porque todo mundo... Gente, qual que é o nome que se dá? Desculpa a expressão, vou ser muito franco com você. Qual o nome que se dá quando um rapaz transa com uma moça? Sabe qual que é o nome? Alguém pode colocar aqui, escrever. Quando um rapaz transa com uma moça, qual o nome que se dá? Qual o nome que se dá? É comer. É comer, não é isso que fala, eu comi fulana, eu comi ciclana. Comer é se apropriar. Comer é tomar para si. Comer é dizer assim, eu tomo posse disso. É como se o outro fosse um objeto, uma bomba, um doce no qual eu como. Né? Aqui a Tina falou, e você falou uma coisa muito profunda. Agora sobre a homossexualidade, crueldade dos pais. É verdade sim. Um pai cruel gera um filho desse jeito, ou uma filha desse jeito. Gente, quando é que vocês vão entender que tudo nasce na infância e nasce até os 5 anos de idade? Quando eu atendo pessoas com sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, mentais e de sexualidade, gente, você vai tentar consertar aquilo que não foi feito. Há uma estrutura constituída entre 0 e 5 anos de idade, gente. A estrutura já está feita. E agora você tem que lidar e trabalhar essa estrutura que é difícil demais. Você tem que pensar nisso. Por isso, os primeiros 5 anos de uma criança é de fundamental importância para a vida. A infância tem que ser protegida. Depois que a infância for protegida, você colhe no futuro os resultados de uma infância vigiada, protegida, abençoada e bem cuidada. Então, não tenha relação sexual no quarto com seus filhos presentes. Deixa eu contar para vocês. Atendi um garoto que os pais eram separados, ele ia dormir na casa do pai. De madrugada ele acordava na televisão, filme pornográfico. E na cama, o pai transando com a madrasta. E ele se fingia de dormindo e via todas aquelas cenas. E ele começou a ter um transtorno de pânico. E o transtorno de pânico que ele tinha era vontade de morrer. Ele ficava roxo e ele queria morrer. E ele me foi trazido, e quando ele me foi trazido, eu comecei a trabalhar com ele, trabalhar desenhos, trabalhar sonhos, e aí eu comecei a descobrir de onde vinha o pânico dele. Era de uma questão da sexualidade. O pai transava abertamente com a madrasta na madrugada, e os filhos viam, o filho via aquilo tudo, mas fala assim, mas a criança tem um ano de idade, ela não entende, mas ela introjeta. A criança introjeta, gente, presta atenção nisso. Uma criança com 1 ano de idade, ela já introjeta, ela não sabe o que é aquilo, por isso nós chamamos isso de trauma. O que é um trauma? Vou explicar para você o que é um trauma. Trauma é toda a experiência que excede a capacidade de uma criança de elaborar um evento. Vou repetir. Trauma é quando todo acontecimento excede a capacidade de uma criança de elaborar um evento. Então, como acontece isso? Vamos supor que você tem um computador e você quer rodar um programa. Vamos dizer que é um programa para edição de vídeo. O seu computador tem 256 de memória RAM. Mas esse programa tem muito mais do que isso de memória RAM. Então você instala o programa e o computador trava. Ele não vai para frente, nem para trás. Ele travou. Por que ele travou? Porque o programa que você quis instalar era maior do que a capacidade que o computador tinha para rodar o programa. Então o que é um trauma? É quando uma situação excede a capacidade da criança de elaborar. Por exemplo, o cara mata a mãe na frente do filho. É um trauma. A criança é abusada sexualmente com 4 anos de idade. É um trauma, ela não sabe elaborar isso. Se uma mulher for abusada sexualmente com 30 anos de idade, com 25 anos de idade, ela vai ter um trauma, ela vai ter uma dor, uma angústia. Mas a capacidade de elaborar isto é muito maior do que uma criança de 4, de 5, de 6 anos de idade. Exemplo, a moça perdeu o pai. A moça tem 50 anos de idade. Oi, Kátia, abraço. Vou te mandar o livro essa semana, viu? A criança, a moça tem
50 anos de idade, o pai dela morreu. Como que é uma pessoa que tem 50 anos de idade vendo o pai morrer? Ok, ela tem muito instrumento e elemento, ferramenta para elaborar a morte do pai. Mas a criança tem 3 anos de idade, o pai morre. Como que ela vai elaborar isso? É muito mais difícil uma criança elaborar um negócio desse com 3 anos de idade, com 4, com 5, com 6, do que uma pessoa que tem 30 anos de idade. Então, ó, a mulher casou com o cara. Eles viveram 12 anos de casamento. Tiveram um filho. O filho tem 6 anos de idade. Aí o pai e a mãe se separam. Ok, o pai e a mãe se separaram, há uma tristeza, há uma angústia, mas a criança com 6 anos de idade não tem ferramenta para elaborar a perda do pai e da mãe. É comprovado que seria melhor que o pai morresse fisicamente do que o pai separasse da mãe, por exemplo. Tá? Então a criança não sabe como elaborar isso e vai criar sintomas sociais, perversão, vai criar problemas sérios na escola, TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, nervosismo, irritabilidade, violência. Por quê? Porque a criança não sabe como elaborar esse trauma. Eu atendo um garoto que ele não conhecia o pai. Ele tem 12 anos de idade. A mãe é uma mulher que namora um dia um, namora outro, namora um, namora o outro. O garoto fica o dia inteiro no celular vendo pornografia. Quando ele quis conhecer o pai, ele chegou perto do pai para conhecer, o pai dele disse o seguinte: você morreu para mim. Eu não sou seu pai. Eu não quero ser o seu pai. Olha que pesado que é isso. O garoto começou a entrar nas drogas, nas bebidas, começou a entrar na pornografia. Por quê? Porque ele não tem elemento suficiente para elaborar esse trauma. E o que pode dar à criança um elemento suficiente? É através de uma terapia. Gente, quando eu atendo criança e peço para a criança desenhar a família, é assustador o que você vê quando a criança desenha uma família. É assustador. Ali você vê pedofilia, ali você vê maltrato, ali você vê a ausência do pai e da mãe. Eu atendi uma garota, presta atenção nisso, gente, vou me demandar um pouquinho mais com você. Atendi uma garota que ela tinha desejo homoafetivo, homossexual. Aqui fala a Show Vilela. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. É isso, é um horror. Como é difícil elaborar isso. Meu pai me largou, eu tinha 4 anos de idade. Olha que difícil que é isso. Então, voltar para essa menina. Ela tinha um desejo homoafetivo, lésbico. Então, eu sabia que ela tinha esse desejo. E ela veio para a clínica. E eu pedi para ela desenhar o corpo dela. Você que é professor, pedagogo, psicólogo, é importante você trabalhar com desenho. Eu já disse que o lúdico traz bastante experiência através da revelação. Você vê, porque a criança, a partir dos 3, 4 anos de idade, ela desenha não só o que ela vê, ela desenha o que ela pensa. A criança, até os 3 anos de idade mais ou menos, ela desenha o que ela vê. Então ela vê algo, ela desenha. Então você olha para a criança que desenhou, você diz: o que você desenhou? Ah, eu desenhei isso, tal. É o que ela viu, Mas a partir dos 3, 4, 5 anos de idade, depende da criança, ela desenha o que está dentro dela. Então o desenho traz muito desse inconsciente. Então eu pedi para a menina desenhar o seu corpo. E ela desenhou o corpo dela. Ela, uma boa desenhista, desenhou o rosto dela. Desenhou o corpo dela. Mas desenhou o corpo da cintura para cima. Ela tirou a vagina, as pernas, e ela tirou o seio. Ela fez uma mulher sem seio. Quando ela desenhou, eu perguntei para ela o seguinte: muito legal o seu desenho, mas eu percebi aqui algumas coisas que não estou entendendo direito. Queria que você falasse para mim. Porque, dica para você: quando alguém desenha alguma coisa, você devolve o desenho para a pessoa e você começa a perguntar acerca de todos os detalhes do desenho. O que é isso? O que é aquilo? O que você desenhou? Deixa ela falar. E você elabora em cima do que ela fala, não do que você interpreta, tá? Do que ela fala. Então ela desenhou. E eu disse: mas há 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, você não colocou o seio na menina. Ela falou assim: eu não tinha percebido.
Ela tem 16 anos de idade. E não colocou a parte de baixo do corpo, a vagina, suas pernas, o seu bumbum. Ela disse, eu também não tinha percebido. Não é que ela não tinha percebido. Ela não quer desenhar, porque ela tinha horror ao seu seio e à sua vagina. Porque ela tinha um desejo lésbico. Quando eu comecei a apertar e dizer, mas qual o sentido de você omitir na mulher que você desenhou o seio e a vagina? Ela começou a falar, começou a embargar a voz, começou a querer chorar, começou a chorar, e ela disse, eu odeio o meu corpo e eu gostaria de ter nascido num outro corpo. Aí ela entregou. O desenho entregou que ela odiava o corpo dela. E sabe por que ela odiava o corpo dela? Vou dizer para você por quê. Porque o pai dizia assim, você tem que emagrecer, você está muito gordinha, você tem umas pernas muito grossas, teu bumbum é muito grande, olha como você está gordinha, você tem que emagrecer. E a menina foi criando ojeriza, foi criando aversão pelo seu próprio corpo, porque o pai começou a passar a ideia de que o seu corpo não era um corpo bonito e não era um corpo assexuado. Vou voltar ao que eu disse no começo. Quem determina a diferença sexual numa criança é o pai. É o pai que vai elogiar essa menina. Você é linda, maravilhosa, você é espetacular, seus olhos são maravilhosos, você tem um sorriso tão lindo, minha filha. A menina entra na adolescência e ela se sente horrível. Toda mulher que está aqui pode me dizer para mim isso. A mocinha entrou na adolescência, ela se sente horrível. Como ela é horrível, meu corpo é feio, meus peitos são feios, meu sorriso, meu dente, a espinha no meu corpo, o meu bumbum, a minha perna é grossa, a minha perna é torta, o meu joelho como é feio. A menina se sente horrível. Quem vai resgatar na menina isso, gente? É o pai. Como que ele resgata isso, gente? Você é tão linda. Você é a menina do olho de Deus. Você é a garota que o papai criou. Você é maravilhosa. Você é a menina mais linda do mundo. Quando você começa a falar para a menina isso, ela começa a sentir, ela começa a se aprumar, se ajeitar, se aperfeiçoar, se reconhecer. Ela começa a se valorizar. E a menina se valoriza a partir da relação com esse pai. Com esse pai. Por isso que a ausência paterna, e a ausência paterna não é uma ausência física, é uma ausência afetiva. Se não há afeto, não há comprometimento do corpo. Se não há afeto, não há constituição de personalidade. Se não há afeto, esqueça qualquer outro passo. O afeto é a única coisa que constitui na criança a autoestima, o valor próprio. A menina se ama. Ela pode ser gordinha, ela pode ser dentuça, ela pode ter cabelo diferente, enroladinho, mas ela se ama, ela se gosta, ela se gosta. Sabe por que ela se gosta? Porque o pai aprecia, porque o pai gosta, porque o pai restaura o valor dessa menina querida. Então, por isso que eu insisto, gente, e é tão difícil. Muitas vezes, eu sou um profeta do deserto. Eu sou um profeta como Noé pregando a quem não quer ouvir 120 anos. Tudo começa com esse pai, e a ausência desse pai vai causar problemas e transtornos sérios para a vida toda de uma criança, de um adolescente. Quando é que vocês vão entender que é o pai que vai fazer a diferença sexual, a diferença na lei, da regra, do limite, na vida? É o pai que valida o sentimento. Quer ver só uma coisa importante? O menininho fez um desenho. Ela pega o desenho e ela traz para o pai ou para a mãe para ver. Papai pega o desenho e diz assim, que desenho lindo que você fez, que coisa maravilhosa. O desenho pode não ter sentido nenhum, pode ser um rabisco, um X, um Y, um Z, uma bola redonda. Mas quando ela traz para você, ela quer a validação sua, ela quer a autenticação. É você, pai, que autentica o valor da criança. Eu sou pastor, gente. Sou pastor numa mesma igreja há 34 anos. Sou psicólogo, analista há 34 anos. No mesmo lugar, gente.
Agora presta atenção numa coisa importante. Quando acaba o cultinho das crianças, as menininhas e os rapazinhos de 2, 3, 4, 5 anos de idade, acaba o culto, vem me trazer os desenhinhos deles para que eu veja. E eu pego os desenhos deles, eles me trazem e mostram para mim o desenho. Eu digo, que coisa linda que você pintou, que maravilha, que desenho formidável. Eu abraço, eu beijo. Sabe o que acontece com isso? A criança sente amada, protegida, validada, valorizada, cresce a autoestima dela. Agora, pastor, o que fazer quando não tem o pai? Ah, irmã, a mãe tem que exercer tudo. Quando não tem o pai, a mãe tem que exercer tudo. E aí tem que buscar um avô, tem que buscar um tio, ou um pastor que não seja safado e malandro, que vai autenticar essa criança. Deixa eu dar para você mais um exemplo. Na igreja tem um casal que veio do Haiti. Nós abrigamos na igreja, nós acolhemos na igreja. É o Wildor e a sua mulher, a Mari Flor. Eles têm um garotinho que chama o Dimael. E tem agora uma menininha, pequenininha, maravilhosa, chama Udina. A Udina é uma moreninha linda, que você tem vontade de roubar e trazer para sua casa. Ela tem 2 anos de idade. Sabe o que aconteceu esses dias? O pai dela veio falar para mim. Sabe o que a minha filha fala? Que a pessoa mais importante na vida dela é o pastor Nilson. Olha que coisa linda, né? Eu vou responder a Valera já. Olha que coisa linda isso. Ela fala assim, a pessoa que ela mais gosta é o pastor Nilson. Olha a responsabilidade que eu tenho para com a Aldina. Porque toda vez que ela vem para o culto, eu pego ela, eu beijo, eu abraço, ponho no colo, vejo o desenho dela, brinco com ela, elogio o Dimael, e você está constituindo a criança através da sua fala. Nós temos que falar, temos que expressar. Ó, a Valera perguntou, e quando você vê que a sua filha já está na adolescência e tudo foi feito errado, ou não foi feito? Eu sempre digo assim, Valera e demais, há sempre tempo de corrigir. Mas é um tempo atrasado, é um tempo retardado, né? Porque já se constituiu a carência, a baixa autoestima, às vezes a escolha sexual inconsciente. É possível se o pai se transforma num pai afetivo. O que acontece é que na adolescência, a criança, a menina e o rapaz, tem uma relutância para com a autoridade paterna ou materna. Os pais param de ser o exemplo e param de ser os super-heróis para serem os chatos, insuportáveis, intragáveis. 12 anos é o tempo do rompimento. Se até 12 anos não se construiu o que deveria se construir, meu irmão, é pedir a Deus misericórdia. É pedir a Deus misericórdia. Sabe por quê? Obrigado, Ana Cláudia, Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque 12 anos é a fase do rompimento da criança, do filho com o pai e com a mãe. Qual que é a idade? 12 anos. Quando acontece isso? Olha para Jesus. Jesus com 12 anos vai para o templo. E quando os seus pais o procuram, não o encontram. E quando perguntam onde ele estava, ele diz, estava cuidando dos negócios do meu pai. Olha, 12 anos há um rompimento, há uma separação. Então, se você não construiu afetividade, relacionamento, você não construiu ligação, pertencimento com seu filho, depois de 12 anos, você pode construir, mas é muito mais difícil. Vamos pensar numa casa. A casa tem quarto, sala, banheiro, cozinha, espaço social, tudo mais. Mas o que é que fundamenta a casa? Sabe o que é? É a estrutura. A estrutura é isso. Então, se a estrutura já foi construída, então você tem que torcer e orar para que de alguma maneira Deus venha fazer um milagre. Que a pessoa possa se reencontrar, se reenquadrar. Então, para eu concluir com você, no meu 6º ponto, à medida que, aliás, 5º ponto para falar sobre sexualidade, à medida que a criança cresce, os assuntos irão mudar. E você vai mudando os assuntos de maneira gradativa. 6º, mostre sempre as consequências do uso sexual de maneira errada. Diga assim, ó, se você aprontar,
se você transar com uma garota e engravidar, você vai ter que arcar com a consequência, né, Ana Cléria? Você vai ter que arcar com a consequência. Filho, é o seguinte, hein? Se você engravidar qualquer menina, você vai ter que assumir e arcar com a consequência. Se você não usou a cabeça de cima e usou outra cabeça, você vai ter que arcar com a consequência. Filha, se você engravidar, escuta bem isso. Você vai ficar grávida, vai perder faculdade, vai mudar o seu corpo e você vai ter que arcar com uma gravidez e uma consequência. Ou se você pegar uma doença venérea, você vai ter que arcar com a consequência. Quando a criança começa a crescer, você vai ter que ensinar para a criança que ela vai ser responsável pelos seus atos. Ana Cléria, meu amor, hoje no Brasil tem quase que 1 milhão de adolescentes entre 12 e 17 anos grávida. 12 e 17 anos grávidas. Isso que se conta estatisticamente. E onde estão os pais? Não estão aí. Quem cria essas crianças? As avós. Porque a menina vai para a vida, deixa com a vovó para criar, não tem compromisso e a vovó vai arcar com a consequência. Deixa eu contar para você uma história. Tem uma garota que eu conheço. Acabou de ter um bebê. O bebê tem 4 meses de idade. O cara tem uma outra filha com uma outra mulher. Engravidou ela. A menininha está com 4 meses. E agora o cara tem mais 2 moças que ele engravidou. Olha a irresponsabilidade de uma sexualidade liberada. E você vê a Globo, a Netflix, esse bando de gente destruidor de família, o esquerdismo, destruidor de família, que vem a liberação sexual com um monte de adolescente, grávida, sem pais, criado por avós, sabe Deus lá o que acontece no seu futuro. Sabe por quê? Porque existe uma licenciosidade. Aumentou o número de aborto, aumentou o número de doença venérea, aumentou o número de morte de criança, aumentou o número de abuso, aumentou o número de meninas grávidas. Por quê? Porque o sexo virou simplesmente uma aberração e uma forma de curtir o prazer sem olhar para a responsabilidade e para a consequência. 7º ponto, e vou encerrar. Mostre que o sexo é uma bênção de Deus. Sexo é uma bênção de Deus e deve ser vivenciado, escuta bem isso, nos limites do casamento. Ah, mas isso é coisa do passado. Você viu aquela musiquinha, né? Que se canta por aí, que se fala tanto por aí, né? Que beijar de língua é coisa do passado. Agora a moda é namorar pelado. A música vai sendo trazida para desconstruir a família, desconstruir o casamento e o lar. A música faz isso, gente. Vai malandra, né? Agora presta uma coisa importante. O sexo foi uma bênção que Deus deu para ser desfrutado no limite do casamento. Quando o sexo é desfrutado, não é desfrutado no limite do casamento, ao invés de ser bênção, ele é maldição. Está me entendendo? Ao invés de ser bênção, o sexo passa a ser maldição. Eu vou achar um texto que eu acho legal aqui. Ao invés de ser bênção, se torna maldição. A Bíblia diz muito claramente sobre isso. Em Provérbios capítulo 20, versículo número 21. Eu quero ler aqui com você, para a gente concluir. Provérbios 20, 21. Olha só. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então, o sexo foi dado e foi feito por Deus para que os casais desfrutem no limite do casamento. Quando ele não é desfrutado no limite do casamento, ao invés de ele ser bênção, ele ser maldição. Deixa eu contar uma história. O cara quer transar. Ele quer comer a sobremesa antes do almoço. Depois ele perde o apetite. Porque a juventude hoje não tem capacidade de se conter e esperar o tempo certo para o amor. Ele transa, usa o corpo do outro para satisfazer o seu prazer, não desenvolve nenhum tipo de intimidade emocional, espiritual, é um casal que vive à base de sexo,
acha que o sexo vai manter o casamento e a relação, e desculpa, milhões de desculpas. Sexo não mantém casamento. Porque se sexo mantivesse o casamento, os atores da Globo estariam casados até hoje. Os atores de Hollywood estariam casados até hoje, mas o sexo não mantém um casamento. O que mantém casamento é cumplicidade, é amor, é altruísmo, é verdadeiro amor, é um amor altruísta, que se importam com o outro, é uma vida espiritual, emocional, afetiva, é a capacidade de falar, de conversar, de concluir, de comungar a vida. Então, hoje eu falei para vocês sobre como falar de sexualidade com um filho. Gente, compartilhe essa live com as pessoas, assista com seu marido, compartilhe com a igreja, com as pessoas, e que Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente, fique na paz do Senhor. E a semana que vem eu vou lançar então o tema: meu filho é gay, e agora o que eu faço? Tá bom? Deus te abençoe, até a próxima. Abraço.